Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Meu nome é Messia França, estou coordenadora do CREAS. Saudações a todos e todas que se fazem presente, né? O Centro de Referência Especial, Referência Especializada de Assistência Social CREAS, órgão planejador do encontro, gostaria de forma especial a agradecer a presença da odontologista do DPT de Euclides da Cunha, doutora Suzana Papilli Maciel, que de forma gentil aceitou o convite para estar conosco nesse momento de sensibilização, mobilização, implementação de políticas públicas para mulheres, com o propósito de refletir acerca da campanha Agosto Lilás, pelo fim da violência contra a mulher. Queremos enfatizar que almejamos esse encontro de forma especial, presencial, né? Mas diante desse momento pandêmico, qual vivenciamos, que nos impossibilitou, mas não nos fez desistir. E na oportunidade, enfatizo que a realização desse encontro, para nós, é um avanço no ano pandêmico, né? Esse com muitas lutas e retrocessos, né? Só poderia ser realizado com a presença de todos nós. Por isso, a participação de todos e todas é tão importante nesse processo. Momento de muita relevância. Trata de um encontro que prova a nossa preocupação e interesse em ampliar discussões acerca da violência doméstica. E no ensejo, ressalto que a realização desse encontro para nós é um avanço em pleno ano de 2021, esse com muitas lutas e retrocessos, só poderia ser realizado com a presença de todos nós, principalmente nós mulheres, por isso a participação de todos e todas é tão importante. Trata de um encontro que prova a nossa preocupação, eu já falei isso, e interesse em ampliar discussões, né, acerca da defesa e garantia dos direitos da mulher, bem como enfrentamento à violência doméstica e familiar. É um encontro qualificado, com mesa redonda, que abordará tema atual e muito importante para todos nós: violência doméstica. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, com o subtema violência doméstica e feminicídio. Assim torna à vista a mais clara a necessidade urgente de acrescentarmos de forma mais profunda as políticas de combate a essas improbidades e de punições, né? Esse é o caminho que irá mudar essa infeliz realidade em todo o mundo, especialmente no nosso município. Por isso, mais do que nunca, precisamos que essa luta seja de todos nós. Escutar, acolher, apoiar as mulheres como partícipes da construção de uma sociedade justa e sem violência. E eliminar a violência contra mulheres e meninas
requer que todos e todas nós estejamos juntos. Governos, setor privado, sociedade civil e organizações religiosas. Declaro assim, aberto o encontro. Agosto Lilás, enfrentamento à violência contra mulheres. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Hajamos. Meu muito obrigado. Deixo a palavra agora com a doutora Suzana Papiro. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho aí? Eu estou usando aqui a internet do DPT e às vezes ela dá uma falhadinha. Então, pode ser que se a gente tiver algum problema, nós vamos tentar resolver, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento que eu acho muito importante e agradecer pelo convite para participar desse evento muito bom que vocês estão organizando, de extrema importância social, importância política, e importância, eu digo assim, realmente para todas as famílias, profissionais, indivíduos, né, pessoas e mulheres que sofrem e são vítimas de violência, né? Infelizmente, a gente sabe o quanto isso é forte na nossa realidade brasileira. Eu, na verdade, estou aqui representando o Departamento de Polícia Técnica da Bahia e venho com um olhar, claro que um olhar humano, né? Um olhar feminino também, um olhar também profissional nessa área da perícia, que é uma área que atende essas vítimas de violência, e a gente sabe que na nossa realidade esse tipo de situação tem aumentado muito, infelizmente. E isso tem se tornado muito expressivo nos últimos anos, tanto que as discussões sobre este tema têm aumentado muito, né? Então, quando Elisângela conversou comigo sobre a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, eu pensei em falar um pouquinho sobre um tema que está sendo muito discutido, principalmente nesses últimos 2 anos, e que veio a se tornar algo muito forte na pandemia, principalmente durante a pandemia, né? Então, a gente viu isso não só em números de pesquisas, mas na nossa realidade de trabalho, dentro dos institutos médicos legais, porque a gente tem vivenciado esse aumento de uma forma, assim, assustadora, né? Essa é a realidade. Então, eu dei a sugestão da gente tratar sobre o feminicídio, porque, na verdade, quando a gente fala do feminicídio, a gente está falando da violência doméstica, da violência contra a mulher, porque o feminicídio, ele termina na morte, mas ele começa muito antes, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui, e aí eu vou trazer um olhar do feminicídio. Nós estamos, acho que tem algum microfone ligado, não é?
Quando a gente fala sobre feminicídio, nós estamos falando, na verdade, sobre a violência doméstica, né? E aí, nós nos deparamos, principalmente nos últimos 2 anos, com muita movimentação contra essa violência contra as mulheres. Por quê? Porque nesses últimos anos nós temos visto uma crescente, não só da violência contra as mulheres, violência doméstica, mas também do feminicídio, né? Então, essa violência tem chegado no resultado final, que é o resultado morte para muitas mulheres. Tem perdido a vida, deixando filhos, e muitas vezes elas têm perdido a vida muito jovens, né? Então, tem tido um movimento muito grande com relação a esse tipo de ocorrência que a gente tem visto realmente na nossa prática de trabalho diário. Então, o feminicídio, a crescente dele é tão grande no Brasil que ele tem sido colocado muitas vezes até como epidemia, porque realmente tem se tornado algo muito presente na nossa realidade. E aí, nós vemos que isso tem uma raiz histórica. Aqui tem uma frase bem interessante, uma fala de uma juíza de direito de Minas Gerais, que fala que a subjugação máxima da mulher, por meio do seu extermínio, feminicídio, tem raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi invisibilizada, né? Ou seja, isso nunca foi cuidado. E, por consequência, sempre foi tolerada pela sociedade. A mulher sempre foi tratada como uma coisa que o homem poderia usar, gozar e dispor. E isso a gente encontra na história, né? Desde a sociedade greco-romana, a mulher já tinha pouca representatividade, tinha que ser submissa ao homem. No século XIX, ela era considerada ainda como propriedade do homem. Até meio do século XX, a mulher não podia exercer um trabalho remunerado. No Brasil colônia, por exemplo, as ordenações filipinas, elas colocavam essa possibilidade do homem aplicar castigos corporais na mulher. E, inclusive, na própria legislação de 1916, a mulher, para conseguir trabalhar, tinha que ter autorização do marido, ou seja, ela era considerada relativamente incapaz, né? E claro que durante essa evolução histórica, algumas conquistas aconteceram, até porque em algum momento, algumas mulheres se levantaram, né, batalhando para que houvesse uma mudança. E aí, em 1932, ou seja, é recente essa conquista do direito ao voto. Em 1962, nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, que já tinha algumas conquistas, como, por exemplo, a possibilidade da mulher poder trabalhar fora sem ter que ter autorização do marido, por exemplo. Mas mesmo assim, com essas conquistas, e até hoje eu acho que a mulher tem tido muitas conquistas, esse enraizamento histórico patriarcal, de uma sociedade patriarcal, de uma desigualdade de gênero, se mantém, né? E aí a gente vê isso resultando em índices e números muito ruins para o nosso país, né? Então, por exemplo, mesmo que a gente tenha algumas alterações aí nesses valores, a gente tem cerca de 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. E a maioria desses assassinatos são cometidos por pessoas próximas. Poderiam ter sido evitados, porque eles começam, o feminicídio, por exemplo, ele começa muito antes com sinais de violência doméstica, né? E ele termina no feminicídio. Então, são pessoas próximas, na maioria das vezes o companheiro, né, o marido, ou ex-marido, ou ex-companheiro, né?
Então, a cada 1h30, uma mulher morre no Brasil por causas violentas. E isso faz com que nós estejamos ocupando o 5º lugar do mundo com relação à taxa de feminicídio de mulheres mortas, né? Então, isso é um dado muito alarmante que precisa ser mudado. Essa realidade precisa ser mudada. E aí a gente tem, sim, alguns mecanismos que foram surgindo por conta desse número tão grande e que, graças a Deus, conseguem proteger um pouquinho a mulher, né? Então, nós temos duas leis muito importantes aí relacionadas a essa proteção. Uma é a Lei Maria da Penha, que eu vou falar um pouquinho adiante, e outra é a Lei do Feminicídio, que é a Lei 13.104, que foi sancionada em 2015. E ela veio a considerar o feminicídio como um homicídio qualificado. Isso foi muito importante, inclusive para a penalização desse indivíduo que comete esse crime, né? E aí passou também, inclusive, a aumentar um pouquinho essa pena, tá? Agora é importante a gente esclarecer que o feminicídio, ele tem uma tipificação, né? Ele é considerado, o que é um homicídio que pode ser considerado feminicídio? Ele tem que ter algumas características. Primeiro, ele vai ser qualificado como feminicídio quando ele é decorrente de uma violência doméstica e vai estar relacionado ao menosprezo à condição da mulher ou à discriminação pela condição de ser mulher, tá? Então, ele passou a ser considerado um crime hediondo e é um crime relacionado à desigualdade de gênero, tá? Uma outra questão que essa legislação pontuou foi algumas agravantes que podem aumentar o tempo de pena, que é, primeiro, quando ocorrido durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, em caso da vítima ser menor de 14 anos, maior de 60, ou uma vítima com alguma deficiência, né? E também nos casos desse feminicídio ser praticado na presença de um filho, por exemplo, de um ascendente ou de um descendente dessa vítima, tá? Então, essa legislação, ela é de fundamental importância no combate ao feminicídio. A gente tem aí uma grande arma, né? E a gente sabe que o feminicídio, ele, como eu disse, ele não começa simplesmente com o ato, com a tentativa e a execução da morte, né? Ele começa muito antes, ele é uma ameaça, ele começou antes como uma ameaça. Então, tem o primeiro sinal. E por isso que hoje a gente busca orientar as mulheres com relação a esses sinais que podem ocorrer durante esse período, antes que aconteça esse feminicídio, para que a gente consiga prevenir o feminicídio, né? Porque depois de ocorrido, o que a gente vai fazer é tentar amenizar todo o problema que aquela situação trouxe e não tem mais como trazer de volta aquela mulher que perdeu a vida, infelizmente, né? Por isso é que a gente tem que combater, na verdade, essa violência de gênero. Então, começa pelo combate à violência, principalmente a violência doméstica, né? E o que é a violência de gênero? Corresponde a essa ação ou conduta que pode causar morte, mas antes disso, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a essa mulher. E aqui, quando a gente fala do feminicídio, nós vamos priorizar, então, essa violência doméstica, que é algo que realmente, em termos de número, é muito mais alarmante, né? Então, por exemplo, segundo a OMS, em 2017, 35% das mulheres de todo o mundo já tinham sofrido algum tipo de violência física ou sexual durante a vida. Isso é uma porcentagem muito alta. E os maiores agressores, como a gente já falou, são os próprios companheiros, ou namorados, ou esposos, ou companheiros mesmo, né, que residem junto com essa mulher, ou ex-namorado, ex-esposo, ex-companheiro. Isso corresponde a 58% dos casos de agressão, né? E os outros 42% também ficam
para pessoas próximas, quando a gente fala da violência doméstica. Então, pais, avós, tios, padrastos, né? E aqui, os padrastos, eles entram como, principalmente no caso da violência sexual, até contra as mulheres menores de idade, a gente vê isso como um índice também muito alto, tá? E a Lei Maria da Penha é uma outra legislação importante para a gente citar. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela trouxe a definição de quais seriam esses tipos de abuso, quais seriam esses tipos de violência que essa mulher pode sofrer. E aí eu quero pontuar isso, porque isso é o que a gente aqui, no nosso trabalho como perito, avalia. Então, quando essa mulher chega para a gente, passou pela delegacia, por exemplo, fez uma denúncia, ou uma outra pessoa que conhece a situação, fez a denúncia e trouxe essa mulher para cá, para o nosso atendimento, nós, como os peritos, vamos avaliar qual foi o tipo de violência que essa mulher sofreu, né? E vamos pontuar essa violência. E aí, na grande maioria dos casos, o que chega mais é a violência física, que é uma ofensa à integridade física ou saúde corporal. A violência psicológica, por exemplo, é algo muito real, mas que no fato em si, né, na realidade, muitas vezes ela passa ou desapercebida pela própria mulher, pela sociedade, e também ela é difícil, muitas vezes, de ser mensurada, porque a gente não tem um sinal evidente no corpo como um sinal físico, né? Às vezes essa mulher, por exemplo, pode desenvolver uma depressão, mas muitas vezes isso é difícil de mensurar dentro desse contexto. Isso precisa ser trabalhado, esse tipo de estudo precisa ser feito para que a gente consiga também pontuar esse dano emocional que a própria legislação traz, né? Que seria dano emocional, diminuição da autoestima, o prejuízo do desenvolvimento dessa mulher. Veja que a definição é muito abrangente e vai falar que o controle de ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir. Então, por exemplo, existe uma ligação muito grande dessa violência psicológica, ela sempre começa antes da violência física. Então, a mulher que sofre violência física, obviamente, vai estar sofrendo também essa violência psicológica. E, às vezes, durante muitos anos, ela está sofrendo uma violência psicológica que depois traz a violência física, né? Um outro tipo de violência é a violência sexual, que ela pode ocorrer até dentro de um relacionamento consentido. Então, por exemplo, a mulher está casada, mas ela pode sofrer uma intimidação, uma ameaça e até um estupro, porque ela pode ser obrigada a uma relação sexual por coação, por chantagem, por manipulação, e isso também é uma violência sexual. Isso a gente sabe que acontece, e muitas vezes vinculada até a violência física e violência psicológica, né? Um outro tipo de violência, que é a violência patrimonial, que também existe relacionada à mulher, né? É uma violência que indica uma conduta que vai configurar retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, os valores, recursos econômicos dessa mulher, né? E, por último, a violência moral, que envolve a calúnia, difamação e injúria. A gente sabe que isso existe hoje, inclusive nos meios digitais, né? A gente sabe que a internet e as mídias têm sido muito utilizadas em alguns momentos para esse tipo de violência.
Então, é algo extremamente presente que as mulheres precisam estar conscientes disso. Então, você, mulher, que sofre algum tipo de violência, dentro desse quadro que eu estou citando aqui, precisa realmente tomar uma atitude para que você não seja mais uma vítima do feminicídio, né? Então, eu até coloquei aqui alguns exemplos de agressões físicas que podem estar presentes em vítimas de violência física. Então, tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, tentativa de estrangulamento, né? Antes do estrangulamento mesmo, lesões por armas ou objetos, obrigar aquela mulher a tomar medicamentos ou usar álcool, drogas ou outras substâncias, o tirar a mulher de casa à força, amarrar, arrastar, arrancar a roupa, abandonar a mulher num lugar desconhecido, na rua, por exemplo, e os danos à integridade corporal por conta de negligência, omissão de cuidado diante de algumas situações de perigo, doença, gravidez, são todos exemplos de violência física que muitas mulheres podem estar vivendo e às vezes não se dão conta da gravidade da situação, né? Alguns exemplos de violência sexual que a gente encontra é o estupro dentro do casamento ou do namoro, o estupro cometido por estranhos, investidas sexuais ou assédios sexuais, o abuso sexual de pessoas mental ou fisicamente incapazes, e a gente vê muito isso, o abuso sexual de crianças, o casamento forçado, a negação do direito dela usar anticoncepcional, de adotar outras medidas, o aborto forçado ou até provocado, né, por alguns parceiros, a mutilação genital, que a gente ainda vê, infelizmente, claro que isso tem diminuído, mas a gente ainda vê em situações aberrantes, a prostituição forçada, o tráfico, o estupro sistemático durante um conflito armado são exemplos de violência sexual que estão relacionados à violência sexual abordada na Lei Maria da Penha, tá? E exemplos de violência psicológica, como eu disse, que muitas vezes passam desapercebido por essas mulheres, são insultos constantes que elas vivenciam, situações de humilhação, de desvalorização, a chantagem, isolamento de amigos e familiares, muitas são proibidas de ter contato com família, a ridicularização, às vezes até em público, né, o rechaço, a manipulação afetiva, a exploração dessa mulher, a negligência de cuidados, ameaças constantes que elas sofrem, inclusive ameaças com relação a possíveis denúncias de abuso físico. Então, essa mulher que tem possibilidade de denunciar um abuso físico, ela sofre muitas ameaças, né? Se você contar para alguém da sua família, ou se você contar para qualquer pessoa, eu te mato, né? Eu mato o nosso filho, eu mato o seu filho, enfim, sua mãe, ameaças, inclusive de morte, né? A privação arbitrária da liberdade, o confinamento doméstico, né? Essa mulher muitas vezes fica fechada dentro de casa, proibida de se locomover. As próprias críticas pelo desempenho sexual, omissão de carinho, a negativa de atenção e de supervisão, são todos casos de violência psicológica, tá? Então, eu trouxe esses exemplos, porque a gente pode estar falando para possíveis vítimas dessas situações e que, em algum momento, precisam se enquadrar dentro dessa abordagem para que tenham coragem de procurar ajuda, né? Então, a gente viu uma crescente muito grande dessa violência baseada no gênero que aconteceu durante a pandemia, principalmente relacionada ao isolamento sexual, né?
e é o impacto econômico que isso trouxe. Então, as famílias ficaram durante tempo fechadas em casa, então essa mulher, durante um período relativamente longo, teve que ficar convivendo muito mais tempo com o agressor do que acontecia antes da pandemia. Além disso, o não trabalhar, né, a diminuição do trabalho trouxe um impacto econômico para essas famílias, e essas mulheres tiveram uma sobrecarga e passaram a vivenciar situações de estresse muito maiores, né, além do aumento do uso de álcool e outras drogas, principalmente relacionado a esse isolamento, a esse fechamento que aconteceu durante a pandemia. E, embora isso tenha sido necessário para que a gente controlasse a doença, a gente não pode deixar de relatar que esse isolamento também fez aquilo que eu já falei, que é esse convívio num tempo maior dessa mulher com esse agressor, tá? E aí, até durante esse período, a gente teve alguma legislação importante, que foi a Lei 14.022, que foi sancionada em 2020, bem no meio aí, né, em julho de 2020, no meio da pandemia, que teve como objetivo o combate tão somente à violência doméstica. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que isso foi um fato, né? E, particularmente na Bahia, houve uma legislação bem importante, que é a Lei 14.278, que obrigou os condomínios residenciais da Bahia a comunicarem a ocorrência de casos de violência doméstica e familiar contra crianças, adolescentes, né, idosos e mulheres. Então, isso foi um fato importante que vem de encontro e vem confirmando esse aumento que a gente teve da violência doméstica durante a pandemia, né? E o que leva essas mulheres a manterem o silêncio? Porque a maior parte das vítimas de violência doméstica ainda permanecem em silêncio. Um dos fatores eu já coloquei, que é a questão da ameaça, né? Essa cultura do machismo que justifica, né, a ação do homem. Então, muitas vezes a gente ouve frases, né? Eu fiz porque eu amava, né? Impressionantemente a gente escuta frases desse tipo, né? Ou essas, eu tenho total controle sobre ela, né? Esse é o pensamento machista do homem que tem o total controle, acha que tem o total controle, e que a mulher não pode ter nem a tomar a decisão de terminar o relacionamento, né? Então, se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, o sentimento de posse, esse controle sobre o corpo, a autonomia da mulher, essas estão como principais causas dessa dificuldade da mulher de se livrar dessa situação, e, inclusive, as causas que fazem com que esse homem continue a provocar essa violência doméstica, inclusive podendo se chegar ao feminicídio, tá? Para nós que somos profissionais da área da saúde, existe uma notificação compulsória que obriga os profissionais da saúde do setor público e privado a notificar. E aí, gente, essa notificação, ela não precisa ser baseada numa confirmação, não. Basta ser um caso suspeito. Então, se um médico, um cirurgião dentista, um enfermeiro, um fisioterapeuta estiver atendendo uma mulher e suspeitar que exista ali uma violência doméstica, isso pode ser notificado, né? E essa notificação é importante porque, a partir dela, pode surgir, sim, uma investigação sobre aquela situação. Então, ele não precisa confirmar um fato para denunciar, né? E existe, inclusive, uma ficha de notificação, em que o indivíduo vai preencher, com os dados, né? E esse caso vai ser
averiguado, né? Então, é muito importante que nós, como profissionais, tenhamos essa responsabilidade assumida de denunciar casos que nos pareçam suspeitos. E isso acontece. Eu sou profissional da área da saúde e por muito tempo, fora da área pericial, eu vivenciei já alguns casos de violência com pacientes minhas, de violência doméstica, não só com mulheres, mas até com crianças. Então, que a gente tinha certeza que ali acontecia algum tipo de violência. E a nossa obrigação e responsabilidade é denunciar, né? Fazer essa notificação para que seja averiguada aquela situação, né? E no caso do feminicídio em si, nós temos já, inclusive, um protocolo de investigação e perícias. Só a título de curiosidade, como eu disse, essa vítima de feminicídio certamente foi uma vítima de violência e pode ter, inclusive, já ter feito uma denúncia, né? E isso é muito triste, porque se essa mulher já fez uma denúncia, já procurou um serviço público de atendimento ao caso de violência doméstica, e mesmo assim ela sofreu feminicídio, isso mostra, então, que precisa ser melhorado esse tipo de atendimento a essa vítima, né? Mas, nos casos do feminicídio mesmo, a gente tem também um protocolo de atendimento para investigar e comprovar ali uma situação de feminicídio, né? Inclusive, na atuação no caso de mulheres desaparecidas, que é uma outra situação preocupante e que pode, inclusive, estar relacionada a tráfico, a prostituição, enfim. E são coisas que a gente que encontra muito ainda e que muitas vezes pode levar, inclusive, ao encontro dessa mulher ainda viva, né? Então, existe um protocolo de atendimento dos indivíduos que trabalham no sistema pericial, e é importante que a gente conheça, né? E aí você, mulher, né, para a mulher que está lá sofrendo esse tipo de violência e que a gente sabe que tem uma dificuldade enorme de denunciar, eu trago aqui mais uma vez esse apelo para que essas mulheres sejam encorajadas, ou por alguém conhecido, né? Ou elas mesmas se enxerguem dentro dessa situação de violência e tomem a coragem de fazer essa denúncia, né? Então, o que essa mulher pode procurar? A gente sabe que existem serviços hoje que têm uma especificidade de atendimento a essas mulheres. Um deles é a Central de Atendimento da Mulher, 180, que é um serviço de utilidade pública que foi criado para esse enfrentamento à violência contra a mulher. Então, ele recebe as denúncias e também encaminha esses relatos para os órgãos competentes, né? E um outro trabalho que é feito pelo 180, que é um trabalho muito importante, que é o de orientar essas mulheres que estão vivenciando situação de violência, porque isso é um grande problema, né? A gente sabe que muitas delas estão dentro de uma situação em que estão presas, dependentes economicamente falando, daquele agressor, né? Estão sob situação de ameaça, têm filhos com aquele agressor e não querem abandonar os filhos, enfim, é uma situação que precisa de uma orientação, né? Também tem um aplicativo, Direitos Humanos Brasil, e tem uma página que é da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que também faz esse atendimento por chat, né? Inclusive tem também pelo Telegram, né? A denúncia pode ser feita 181,
as mulheres devem ser orientadas a procurarem uma delegacia de polícia para fazer essa denúncia, e aí, a partir desse momento, elas podem ser encaminhadas, por exemplo, para nós, que somos os peritos, e podemos avaliar, né, essa violência que essa mulher tem sofrido. E eu não posso deixar de citar, já que eu estou aqui participando desse momento, aqui com o CRES de Canudos, né, a gente não pode deixar de citar as instituições locais que estão espalhadas pelo nosso país e que fazem um excelente trabalho de assistência social para essas vítimas de violência doméstica, como o CRES mesmo, né, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E aí, eu até coloquei aqui um projeto que foi criado pelo CRES de Canudos, que tem como título, né, Lugar de Escuta, e tem como objetivo escutar e acolher mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, trazendo acolhimento, atendimento, orientação, né? E aí, por esse projeto, o objetivo fundamental é de trazer um apoio ao enfrentamento a essa violência doméstica e familiar para o município de Canudos. Então, é algo extremamente importante, que serve também como sugestão para que outros municípios venham a desenvolver. A gente sabe que muitos municípios já têm esse tipo de atendimento. Eu coloquei também aqui um outro projeto do Sejusc, que existe, que é as benfeitoras, e que também tem até no Instagram, né, um referencial aí, e que tem muitas orientações para que essas mulheres possam ser atendidas e possam ter essa assistência garantida, né? Tem até um telefone para denúncia. Então, é importante que as mulheres tenham acesso a esse tipo de informação, para que elas tenham a coragem de sair dessa situação que estão vivenciando, né? Então, eu finalizo aqui agradecendo, deixando aí os meus contatos e agradecendo esse momento de conversa muito especial que a gente teve, e dizendo que nós aqui, como peritos, temos tido uma visão, acho que mais específica, por conta dessas discussões e por conta dessa necessidade que a gente tem de atender essa mulher vítima de violência doméstica, né? E a gente torce muito para que essas políticas se ampliem, para que essas mulheres tenham mais coragem para sair dessa situação, porque a gente sabe que tem muitas que ainda estão vivendo, né? Quando a gente recebe essas mulheres aqui para a perícia, e quando a gente pergunta daquele histórico, é muito frequente as situações em que elas relatam que já faz 2, 3 anos, 4 anos, até mais, que estão vivendo uma situação de violência doméstica, mas que não tiveram coragem de denunciar antes, né? Então, isso é muito frequente, mas muito mesmo, assim, quase 100% dos casos a gente vê isso. Então, a gente sabe que é uma realidade. Acho que a Elisângela quer falar. Sim, doutora, eu quero trazer uma provocação, a mesma que eu trouxe, inclusive, para a promotora de justiça, com relação ao acolhimento dessas mulheres vítimas, né, de violência doméstica, nas delegacias, não delegacias especializadas, né, em atendimento à mulher, porque a gente sabe que no interior não há, né, ainda essa abrangência, esse atendimento especializado. E aí a gente percebe muito nos discursos dessas mulheres a questão da revitimização, né, por conta de que o primeiro atendimento, quando ele é ofertado, ele é realizado por homens, né, e muitas vezes os homens têm um discurso mais machistas, né, mas não que nós não sejamos, muitas vezes somos sim, claro, mas diante da violência, a mulher, dentro desses espaços, ela sofre ainda essa revitimização.
Eu queria lhe fazer essa pergunta, se no âmbito do departamento, né, a senhora enquanto mulher, mas existem, claro, outros profissionais que são homens que fazem parte da sua equipe, mas existe um tipo de educação permanente, de formação nesse aspecto para o atendimento à mulher, desses profissionais, homens, né, vamos dizer, ou de forma geral? Então, Elisângela, uma formação continuada, infelizmente, a gente não tem, né? Nós recebemos um treinamento antes de assumir. Então, a gente recebe um treinamento, uma orientação, tanto homens como mulheres, para que esse tipo de perícia tenha um cuidado específico. E a gente percebe que, infelizmente, né, a gente está no interior, somos poucos mesmo, a gente não consegue, às vezes, fechar a escala, então, muitos de nós acabam dando plantão extra para conseguir fechar a escala, e aí há situações em que essas mulheres vão chegar e só vai ter ali um perito homem para atendê-lo, né? Então, nesses casos, a gente tem aqui uma colaboradora que acaba auxiliando nesse tipo de atendimento, né? Então, a secretária que trabalha aqui conosco, ela é orientada a receber essas vítimas e ela participa de toda a perícia, né? Então, para que tornar aquele momento menos desagradável, né? Para aquela mulher que já sofreu aquela situação. Mas, assim, isso tem que ser melhorado, com certeza tem que ser melhorado, tanto dentro das delegacias, a gente sabe, porque realmente existe aquela mentalidade, será que ela vai querer tirar a queixa daqui a pouco, né? Porque ela vem aqui hoje e denuncia o companheiro, e aí volta para casa, infelizmente ela não tem outro lugar para ir, e lá ela vai encontrar o companheiro, prometendo que nunca mais vai acontecer nada, né? Dando todo o amor e carinho que ela deveria ter recebido sempre, a troco da possibilidade dela não querer continuar, né, com aquela situação. Então, quando chega na delegacia, já existe aquele, nossa, será, né, que realmente ela está... Então, a gente sabe que isso é verdade, né? E isso precisa ser mudado. E eu acho que a legislação, tanto a Maria da Penha como a lei contra o feminicídio, ela vem para tentar melhorar isso. Mas esses profissionais, nós precisamos receber esse treinamento mais assiduamente, com certeza. Até porque o tempo passa e a gente vai se envolvendo com outras coisas, né? Nosso trabalho não é só esse, a gente atende outras vítimas e acaba as necessidades acabam se perdendo, né? Então, deveria sim, Elisângela, ter um trabalho mais especializado, isso com certeza, né? Infelizmente, o que temos hoje ainda não é o ideal. Pode ser melhorado, com certeza. Quero parabenizar a doutora Suzana pelas excelentes palavras. Quero agradecer também por estar aqui, né, com a gente. Eu quero aqui só dar uma breve contribuição. A sociedade, muitas vezes, ela acaba confundindo o que é feminicídio. Feminicídio é um assassinato em razão do gênero, em razão da pessoa ser uma mulher. Então, muitas vezes acontece isso na violência doméstica, em que o marido, o companheiro, né, acaba assassinando a sua mulher por achar que ela é um objeto. E essa mulher acaba sendo, muitas vezes, vítima de todos os tipos de violência, e muitas vezes assassinada, violência doméstica e familiar. Inclusive, né, a Lei Maria da Penha, o nome da lei foi por reconhecimento de uma mulher chamada Maria da Penha, cearense, nordestina, né? Que ela lutou, né, pelo reconhecimento dela pela luta, pela justiça, e que ela sofreu 2 tentativas de duplo feminicídio. Enquanto dormia, seu então esposo desferiu um tiro nas costas. Foi paraplégica por essa violência, e ela retorna
novamente o seu então, a esposa tentou eletrocutar quando ela estava tomando banho. Então, o que aconteceu foi um absurdo. Ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, né? Por seu esposo achar que ela era um objeto, achar que poderia fazer Mais do que com ela. isso, durante E 6 depois anos ela teve foi vítima. Na verdade, ela viveu um contexto de violência doméstica durante 6 E ainda anos. demorou muito para que houvesse justiça, esse julgamento, e a É. demora para julgar os seus. Isso, verdade. Verdade. E colocaram, né, o nome da Lei Maria da Penha por essa luta, que ela procurou justiça, né, e acabou melhorando a vida de muitas mulheres, né, por essa luta, pela essa justiça, né. Então é isso. Eu queria só dar essa breve contribuição. Passo a palavra para os demais colegas, se quiserem. Obrigada. Obrigada. Eu quero complementar também com uma inquietação e também um ponto positivo em relação à minha inquietação, enquanto psicóloga do CREAS, é que essas vítimas, elas evitam buscar esses pontos de apoio, né? E a parte positiva, que eu acredito que é positiva, que a gente tem que sinalizar, é que elas buscam a saúde mental. Essas vítimas, elas são encaminhadas para a gente, só que elas, como a senhora falou, a doutora falou em relação a se livrar da situação, não é isso? Como é que eu posso dizer? Ela não busca se livrar da situação. Ela busca esse alívio emocional, esse alívio psicológico, uma dependência que causou nela de necessidade mesmo de conviver naquele ambiente. Só que, como é que eu vou tratar, como é que eu vou acompanhar essa vítima se ela continua naquele ambiente? Aquele ambiente está continuando adoecendo ela. Então, a gente fica assim, eu posso dizer que a gente falha também enquanto rede protetiva, né? A gente falha também enquanto rede protetiva, porque, de certa forma, a usuária ela já vem com esse estereótipo que é justiça, né? É justiça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu não vou, porque se o meu parceiro ele vai saber que eu denunciei ele, e aí vai continuar me agredindo ou fazendo coisa pior, né? Que a gente sabe que tem um feminicídio. E aí, então, ela evita buscar essa ajuda à justiça, mas ela busca saúde mental. Eu posso dizer, enquanto psicóloga do CREAS, que eu recebo encaminhamento do NASF, que é a Academia de Saúde hoje, e também recebo demandas de outros órgãos, CRAS, né? E a gente, de PSF também a gente recebe, só que ela não adere a esse acompanhamento psicológico no CREAS. Elas querem aderir na saúde mental, no contexto de saúde mental. Então, a gente fica impossibilitada de adentrar nesse contexto, né, dessa vítima, de tentar buscar essa solução, de buscar, como é que eu posso dizer, uma articulação em rede mesmo também, porque é claro que em questão de saúde mental, a gente também pode trabalhar em rede, sinalizar essa parceria com a saúde, mas também a gente precisa sinalizar que aquela vítima, ela está dentro daquele ambiente, ela vai continuar adoecendo, ela vai ser, né, ela vai gerar mais ainda, que nem a senhora já relatou, depressão, ansiedade, medo mesmo, então o pânico de sofrer novamente aquela agressão, vai viver ali na mente dele. Ela vai dizer, ele saiu de casa, ele foi beber, então quando ele chegar, ele já vai me agredir, já vai fazer algo. Então, a gente tem que sinalizar isso, que a gente também fale enquanto justiça, né? A rede de justiça mesmo, que a gente precisa articular políticas que visem isso, que a mulher não venha já com medo ao espaço, porque ela já vem já com medo ao espaço do CREAS em si. Eu falo por experiência própria, porque eu queria muito, eu falo que é uma angústia, porque eu queria muito adentrar nesse contexto, para a gente buscar, né, uma melhoria de vida para essa vítima, e a gente não consegue, a gente fica a mercê
de melhorias e não consegue. Então, é isso. E outra coisa que eu queria sinalizar, a questão do aumento percentual, né, em relação nessa pandemia que a gente vive, né, que é também uma pandemia também de violência, em geral, não é só contra a mulher, mas criança, adolescente, idosos, a gente sabe disso, só que é camuflado, né, tá naturalizante já, a gente já naturalizou de certa forma, porque estamos vivendo em um momento que estamos tendo que ficar em isolamento, então a busca por um órgão não está sendo mais flexível como antes, está mais sendo, essas violências estão sendo intramuros, né, que é só em casa, então não está, como é que eu posso dizer, não está sendo vivenciada, né, pelos órgãos, está mais mesmo flexível em casa. E esse aumento, eu percebo que esse aumento, ele não foi só violência doméstica e violência contra a mulher, violência física em si, mas uma violência sexual. Eu falo por experiência de que a gente está recebendo uma demanda muito alta de violência sexual contra a criança. Então, essas crianças que não estão, né, indo para as escolas, estão ficando mais em casa também, a mãe sai, né, para trabalhar, e essa criança fica com o padrasto, com o pai, ou um tio. A gente percebe muito que a violência sexual, ela vem sendo cometida pelo ambiente familiar, pessoas conhecidas, e que está gerando também, né, esse aumento percentual nessa violência sexual contra a criança. E a gente também precisa sinalizar isso. Eu gostei do seu posicionamento em relação a aspectos psicológicos que envolvem, né, a violência doméstica e também em relação à violência sexual, porque é algo que também é pertinente, que a gente precisa sinalizar, principalmente contra a mulher, né, porque não é só a mulher que sofre violência, a gente sabe, violência não sexual, mas também o homem, ou a criança, né, menino, ele também sofre, mas o percentual maior é violência contra a criança, menina mesmo, que a gente está tendo uma demanda alta de crianças a partir de 4 anos de idade sofrendo esses tipos de violência. E esse espaço, né, nos possibilita ter esse olhar, né, amplo, e a gente está aqui também para isso, para discutir, falar do nosso município, falar em geral, né, também em rede. E é isso, acho que é minha inquietação e, ao mesmo tempo, uma explanação do que a gente vive, né, na realidade, porque a gente diz, a gente sabe o que a gente lê, mas também a gente tem que sinalizar o que a gente vive, né, a nossa diária. Então, não tem coisa melhor do que a gente explanar o que a gente conviveu, o que a gente está lidando, com a situação que a gente está lidando. Então, para que as pessoas tenham conhecimento real, que não é só ali no papel, não, que está escrito que tem violência e tal. A gente está lidando com isso. Né? A gente está enfrentando isso, a gente está buscando melhorias. Só que a gente, de certa forma, a gente fica incapacitado, né, de trazer uma resolução, trazer uma resposta. Qual é essa resposta? Essa resposta é só o acolhimento? Só isso? Então, isso basta? Não, isso não basta, porque é que nem eu falei, novamente, eu repito, essa vítima, ela vai voltar para casa, né? Ela vai sofrer novamente. Então, como é que eu vou mudar esse contexto se ela está dentro de um contexto de violência? Não tem como. É isso, e obrigada pelas palavras, viu? Muito obrigada pela participação. E é isso. E pontuar mais uma vez que a questão da violência psicológica, muitas vezes ela fica camuflada, né? Porque a vítima, às vezes, por conta dessa cultura machista e patriarcal, ela não se dá conta que ela está sofrendo uma violência psicológica. E ela continua naquela situação durante muito tempo, até que aquilo comece a aumentar, e às vezes ela sofreu anos de violência psicológica, né, e chega depois, começa a sofrer a violência física, e é aí que ela passa a se dar conta da situação que ela está vivenciando, infelizmente, né? E isso é por conta de uma situação histórica mesmo, de um pensamento muito machista que a gente tem na nossa sociedade, né? E muitas vezes também pela hipossuficiência financeira acaba a mulher aturando essa violência psicológica
que acredita, aqui mesmo eu já atendi uma mulher, ela estava sofrendo essa violência, tanto física como psicológica, e eu mandei ela procurar a delegacia e tudo para constar a violência que ela estava sofrendo. E eu procurei depois a delegacia, não fui para a delegacia, depois entrei em contato com ela não quis ir. Então, ela, por essa hipossuficiência do companheiro e do marido, ou do marido, acaba a pessoa aturando essa violência psicológica. Exatamente, a dependência econômica, né? Ela gera essa dependência psicológica, emocional, e mantém, muitas vezes, a vítima nessa condição, infelizmente. Gente, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Só agradecer mesmo. A gente que agradece, doutora, pela sua disponibilidade mais uma vez. Pede desculpa pelo incômodo também, que a gente sabe que a rotina da senhora é bem, né, complexa no dia a dia. Então, a gente agradece mesmo pela sua disponibilidade, seu apoio e trazer assim, uma explanação tão potente para a gente nesse momento que a gente está vivendo, viu? E o CREAS está de portas abertas, se a senhora quiser vir à cidade conhecer. Tá bom? Conhecer Canudos. Quando eu for para casa, eu vou tomar um café com vocês. Pois é, tá tudo combinado, combinadíssimo. E vocês contem comigo sempre que precisarem. Tá bom? Obrigada, igualmente. Vamos finalizar aqui também comigo. o agradecimento, né? Vamos agradecer, claro, a doutora Suzana pela parceria sempre, né? Nas nossas campanhas, que nem a primeira, né? Vamos finalizar aqui. Um abraço. Ainda que bom que essa parceria continua. Quero também agradecer, a gente tem que agradecer dessa vez também, o apoio de Léo, Prefeitura, obrigada, viu, Léo? Desculpa aí o incômodo, e agradecer também as pessoas que também se encontram nos assistindo no YouTube, viu? Obrigada a todos. E estamos aí, parceria, né? Participem. E obrigada, Léo, mais uma vez. Depois me mandem o link do YouTube, por favor. Tá bom, doutora, mandando. Obrigada, Léo. Com certeza. Olha. Tá bom, um abraço a todos, viu? Obrigada.